que ali se encontram 3 capítulos no livro de Abacuque. Mas o profeta Abacuque tem um peso sobre a vida dele. Abacuque, você vai voltar, se você chegar em Mateus, você vai em Malaquias, Zacarias, Ageu, e aí você chega em Abacuque. Se eu não me engano é isso. Amém? Abacuque, capítulo de número 1. Quando você achou, você diz amém. Nós vamos ler até o versículo de número 5. Abacuque 1, versículo de número 1 diz: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritarei violência, e não me salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação, ou o pecado, ou a vergonha? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Amém? O que Abacuque está orando aqui? Depois, segure a Bíblia aberta que nós vamos ler os 5. Nesses 4 versículos aqui, Deus traz um peso sobre os ombros de Abacuque. Porque ele mostra a visão daquilo que ia acontecer com Israel. Ele mostra a visão do julgamento de Deus para com Israel. Nesse tempo, Israel estava, como sempre, Judá, buscando o pecado. Estava, como sempre, Israel e Judá distante de Deus, quebrando princípios, deixando de cumprir as coisas de Deus. E se levanta o profeta Abacuque que vai falar das coisas que Deus revelou para ele. E ele começa a dizer: Senhor, até quando? Até quando nós vamos sofrer desse jeito? Até quando nós vamos continuar sendo perseguidos? Até quando, Senhor, essa dor, essa opressão? Quem já não orou assim? Quem já não pediu para o Senhor: Senhor, até quando isso vai? Senhor, olha o peso que está sobre mim. Olha só a cobrança, olha as acusações, olha as mentiras. Aqui ele diz assim, no versículo 4 que nós acabamos de ler, ele diz assim: e ninguém cumpre a lei, e a lei se afrouxa. Em vez de fazerem justiça da maneira certa, eles se corrompem. O que nós vemos hoje? Hoje na nossa nação, querido. O que é para ser justo, não é justo. Se afrouxa aí, e aí aquilo que é para ser justo se bota para trás, e aquilo que é injusto aparece, aquilo que é problema aparece, aquilo que é profano, aquilo que é pecado, aquilo que não seria para estar no meio de uma nação, está. Mentira, engano. E aquele que se levanta para fazer alguma coisa certa, o pessoal bate em cima. É assim ou não é? O que nós vemos hoje na política do Brasil? O que hoje nós vemos na nação brasileira? O que nós vemos hoje dentro dos lares, que muitas vezes pai e mãe se levantam para proteger a família, batem contra eles. Quando nós começamos a pregar e a viver aquilo que o Senhor está nos dando aqui, se levantam opressores ali fora. Se levantam opressores muitas vezes dentro do nosso próprio lar.
Porque a Bíblia diz o quê? Jesus disse, por minha causa sereis perseguidos, acusados, difamados. Vão acusar vocês e vão levar diante das autoridades. Só que ele também diz assim, não ficais preocupado com coisa alguma, porque o Espírito Santo no momento exato encherá os seus lábios da palavra que eu quero que você fale. Abacuque estava da mesma forma, daí ele chega no versículo de número 5 e ele diz assim, vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Se você ler o capítulo de número 1, que são 3 capítulos, eu quero que você faça isso essa semana que você chegar em casa, hoje à noite, amanhã, sábado, eu quero que você leia, para que você entenda por que é que os caldeus, quem eram os caldeus naquele tempo? O povo da Babilônia. O povo que era de Nabucodonosor. Você lembra da história quando Nabucodonosor invade a Judá? Estava quem lá? Jeremias. Estava quem lá? Isaías. Estava quem lá? Ezequiel. Essa visão de Abacuque nada mais é do que o cumprimento dessa hora. Você pode dizer assim, mas pastor, Abacuque não está depois dos livros de Isaías, Jeremias e Ezequiel? A Bíblia não foi colocada da maneira que ela não está em ordem cronológica. Ela não está no tempo em que ela foi feita, mas ela está no tempo da concordância. Se você for ler lá, você entende o que ele está dizendo aqui. Se você estudou Isaías, Ezequiel e Jeremias, você entende o que Abacuque está falando. Então, quando ele está dizendo aqui e está vendo essa visão, ele se oprime, ele se entristece. Como eu e você muitas vezes estamos lutando pela nossa família, lutando pelo casamento, lutando pelo trabalho, pelo sustento. E muitas vezes você vê injustiça, e muitas vezes você se lamenta diante de Deus, porque as coisas não são da maneira que você gostaria que fosse, ou da maneira que teria que ser. Você se entristece. E você lamenta. E Abacuque está fazendo a mesma oração que eu e você já fizemos. Está declarando diante de Deus, Senhor, isso está errado, por que isso continua permeando? Isso não deveria acontecer. O pecado deveria acontecer dentro das igrejas? O adultério poderia estar no meio dos altares? A soberba deveria estar junto aos levitas? O que destrói a vida do ministério da igreja é isso, querido. Soberba, prostituição, desejos. Isso não deveria estar aqui dentro da igreja, mas está. Por quê? Porque o diabo não ataca ninguém que está no time dele. Ninguém ataca o seu time. Sempre se ataca o time contrário. Ninguém destrói o seu exército. Sempre se destrói o exército contrário. E a visão que Deus estava mostrando a Abacuque era que o exército dos caldeus viria sobre as nações, como se fosse um enxame, e destruiria e dominaria tudo, e ninguém poderia pará-los, porque era o Senhor quem estava fazendo isso. Toda vez que nós iramos a Deus, toda vez que nós contaminamos as coisas de Deus, toda vez que nós brincamos com as coisas de Deus, nós damos força a Satanás para destruir tudo que nós construímos, até mesmo as coisas de Deus.
Sabe por quê? Porque Judá era a cidade de Deus, era o povo de Deus. E eles foram cativos. Muitos foram mortos. Muitos perderam famílias, perderam vida, perderam gado, perderam riqueza, viraram escravos. Tudo por causa que Abacuque diz que eles quebraram os princípios ordenados por Deus. Quando você pretende estar, querido, protegido por Deus, vá nos Salmos de números 34 comigo. 37 e 4. Salmos de número 37. Versículo 4. 3 e 4. Amém? Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. O que o salmista Davi aqui estava dizendo? Porque se você for estudar Abacuque, esses 3 capítulos que ele está falando são 3 louvores a Deus. Porque Abacuque era da tribo de Levi. Ele também era um levita. Ele escreveu isso para os levitas. O livro de Abacuque é um louvor a Deus, aonde ele escreve declarando a sua angústia, orando para que o povo seja liberto, para que o povo se lembre que aqui está, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Se você deseja que Deus cumpra os desejos do teu coração, querido, volte a andar com Ele. Perceba se você está fora do caminho ou não. Dedique-se a confiar e a deleitar e a se entregar ao Senhor todos os dias da tua vida. Porque virá sim, virá pensamentos de angústia, virá pensamentos de divisão, de dúvida, de medo, de receio. Virá tantos pensamentos, porque Abacuque aqui estava vivendo um momento terrível da sua vida, olhando para a nação, olhando pela vida, orando para a igreja. Ele olhava para o povo e via que o povo estava terrivelmente afastado de Deus. No Salmos de número 34, olha aqui, 34, versículo de número 6, 4, 6 e 7. 34, 4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. 6. Clamou este pobre, e o Senhor o livrou e salvou de todas as suas angústias. 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Se você tem isso, querido, no 8, você vai se encaixar, porque a Bíblia diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Nosso maior erro hoje, o erro da igreja, é não confiar em Deus. O povo de Judá, naquele tempo de Abacuque, capítulo de número 1 e 2, aonde ele decreta a derrota de Judá, ele estava não mais confiando em Deus. Confiava na sua força, no seu dinheiro, em tudo que fazia, no seu trabalho, nas suas condições, na sua saúde, no conhecimento, no patamar onde ele estava, no lugar onde ele governava. Os reis não confiavam mais em Deus e não obedeciam mais a Ele.
Os levitas não adoravam mais em verdade. Os sacerdotes não apresentavam a Deus os sacrifícios verdadeiros. Quando o povo se contamina e o sacerdote do altar se contamina, tudo está perdido. Abacuque, ele se levanta com uma voz naquele tempo, sozinho, como João Batista, quando ele veio do deserto e ele começou com uma única voz dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o tempo do reino do Senhor. Quantas vezes, querido, eu quero ter necessidade de dizer para mim mesmo: o reino de Deus está chegando. A hora da vinda do nosso Deus está próxima. Eu e você devemos estar preparados. Eu e você devemos estar já malhados para as obras do Senhor, para que façamos a vontade de Deus. Nós não podemos estar mais com rebeldia, com soberba, com dureza de coração, com pensamentos dúbios, com o coração duvidoso. Mas a fé tem que dominar a nossa vida. Se eu não me engano, Efésios 2:8. Vamos comigo? Efésios 2:8. Se não for, não tem problema. Efésios 2:8. Vamos ver aqui. É isso mesmo. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Olhe para mim. Você tem um dom chamado fé. Eu e você temos um dom chamado fé, porque só a fé que nós temos em Deus é que nos faz permanecer obedientes a Deus. Permanecer no caminho com Deus. Isso é um dom. Os apóstolos disseram: dá-nos fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. E eu tenho aprendido uma coisa: a fé, ela só aumenta quando nós entramos de todo o nosso coração na presença e na vontade de Deus. Quando nós começamos a perder, a nossa fé começa a aumentar. Quando as coisas começam a apertar, a nossa fé começa a se fortalecer. Quando há mais cobrança do que liberdade, a nossa fé, ela começa a agir. Quando nós perdemos os suportes das nossas vidas, aí que nós começamos a acrescentar a nossa fé. Enquanto nós temos tudo debaixo das nossas asas, tudo seguro, tudo cuidadinho, tudo dando certo, a nossa fé, ela é uma fé rasa. Ela é uma fé até mesmo manipulada pela nossa mente. Eu creio, eu não creio. Eu tenho fé para fazer isso, eu não tenho fé para fazer isso. Eu tenho autoridade para buscar isso, mas isso aqui eu não vou buscar porque não é o meu desejo. Isso é uma fé racional. Isso é uma fé que ela mexe a carnalidade da pessoa. Está ali entre a fé e a emoção. Está ligada muito com o natural dessa terra. Se eu consigo perceber que vai dar certo, eu faço. Agora eu não vou usar a minha fé. Se é uma coisa muito que eu não tenho confiança, eu não vou. Isso não é fé. A fé é um dom. E ali em Hebreus, vá comigo em Hebreus. Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Versículo de número 1. Amém? Ora, a fé
fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que se não veem. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Salvação, vinda de Cristo, a cura, a libertação, a restauração da família, a restauração do casamento, a restauração da saúde, a restauração das finanças, a bênção de Deus e a libertação de muitos que estão cativos. Isso é fé. Eu tenho certeza e convicção que isso vai acontecer, porque a Bíblia está dizendo para mim e para você que é as coisas que não se vê, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não enxergo, aquilo que muitas vezes você está buscando durante muito tempo, e você olha para aquela pessoa e você diz assim: isso aí não vai mudar, isso aí não tem jeito, não. Isso não, essa frase é uma das frases que eu mais gosto que as pessoas falam para mim. Sabia? Porque quando eu comecei no caminho de Cristo, era o que eu mais ouvia. Não vai dar certo. Não vai aguentar. Não tem jeito. Esse aí vai morrer desse jeito. E quanto mais eu ouvia isso, mais eu lutava para que desse certo. Mais eu pagava o preço para exaltar a Deus. Mais eu fazia valer a pena. Por isso que fé, ela só acontece o milagre com esforço. Eu nunca vi fé e milagres acontecerem sem que haja um esforço. Sem que haja dedicação. Sem que haja alguém que negue a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Abacuque estava fazendo isso. Abacuque disse assim: olha, está tudo dando errado. Está tudo aqui dando errado. Eu estou orando ao Senhor e eu não estou ouvindo o Senhor. No capítulo de número 2 de Abacuque, ele diz assim: eu vou entrar e eu vou ficar sobre os muros, eu vou me preparar, eu vou ficar armado, eu vou ficar com as armas na mão, eu vou ficar a posto. Se a guerra vier, eu vou lutar até o fim, porque eu quero esperar o Senhor falar comigo. Eu não vou desistir, porque até que o Senhor fale comigo, eu estou aqui. Se o Senhor não quiser falar, amém. Eu vou continuar aqui. Essa decisão de fé de Abacuque, de estar exposto à morte, de estar em cima das muralhas, depois da visão que ele viu, que era como enxame, diz que os cavalos, eles corriam que nem leopardo, e os soldados matavam como se fosse uma multidão, e ninguém conseguia dominar eles. E Abacuque vai para cima da muralha e fica de frente para a morte, e diz: eu vou esperar o Senhor falar comigo. Mas daqui eu não saio. Eu vou proteger aquilo que Deus me deu. Eu vou ficar onde Deus me mandou. Muitas das vezes essa fé está faltando para mim, para você, para a gente ficar onde Deus nos chamou. Da maneira que Deus nos levantou. Muitas das vezes eu e você estamos de um lado para o outro. Fazendo algo aqui e algo ali. Tentando algo lá e acolá. Indo para frente, indo para trás, indo para os lados. Rodopiando e tentando fazer várias coisas. Mas o Senhor está dizendo: fique parado. Espere eu falar. Espere que eu te ordeno. Enquanto tu quiser andar na tua vontade, eu não vou fazer nada. Eu quero que você entenda o tamanho poder da fé que está em Abacuque e que pode estar em nós também. As coisas podem estar sendo caídas, tudo dando errado, mas você permanece de pé. Mas pastor, se acontecer isso eu vou cair. Não vai cair.
Não vai cair porque quem te sustenta não é as condições, não é a situação, não é o momento. Quem te sustenta é Deus. Se você confia nele. Se eu e você confiamos no Senhor de verdade e temos fé naquilo que Ele está falando, que é a sua palavra, Ele cumprirá todas as suas palavras. E eu só consigo agradar a Deus com fé. Vai ali no versículo de número 6. 11:6. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quantos que você ouve e eles dizem assim, não é assim porque não vai dar certo. Não. Espera aí. Primeiro eu tenho que saber o que eu estou fazendo para depois eu fazer. Eu preciso ter certeza. Se eu não tiver base, eu não vou. Mas a Bíblia está dizendo o quê aqui? Sem fé. Se a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, é o alicerce para a minha vida. Por que eu não estou fazendo? Por que eu não estou confiando? Por que eu não estou usando ousadia? Sabe o que é ousadia? Ousadia é não ter vergonha. Ousadia é você ter atitude. Ousadia é você andar debaixo da proteção de Deus. Você crê que Ele é Deus. E a Bíblia está dizendo, se eu me aproximo de Deus, eu preciso crer que Ele está operando. Que Ele é vivo. Então a minha fé vai produzir. Volte ali, Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Ontem, a Esther, no culto doméstico lá em casa, ela leu Gênesis capítulo 1. E quando ela leu isso, brilhou os meus olhos. Sabe por quê? Porque eu entendo que o mundo foi feito e não foi feito dessa forma que está aqui hoje. O que Abacuque estava dizendo, Senhor, Tu és perfeito, Tu és maravilhoso. Tu não fizeste a criatura tão deformada desse jeito. Tu não fizeste, Senhor, a criatura para estar pecando. Tu não fizeste os Teus filhos para estarem fazendo mal uns aos outros, para estarem destruindo uns aos outros, para estarem escravizando uns aos outros. Mas o Senhor fez, Senhor, os Teus filhos para andarem em unidade contigo, para andarem dispersos da Tua vontade. Eu entendo o tipo, pela fé que Deus me deu, o tipo de mundo que Deus criou. Não é um mundo corrompido, não é as pessoas corrompidas, não é os caráteres sujos e imundos que a gente vê por aí. Mas o que a gente vê e o que a gente tem certeza é que o mundo que Deus criou é um mundo perfeito para nós. É um mundo abençoado. É uma cidade, um lugar onde haja paz. É aquilo que eu falei lá em Apocalipse. Estarmos em paz com Deus. E essa fé, querido, ela tem que produzir. Se você voltar aqui, o livro de Hebreus, ele fala muito sobre fé. Hebreus 10, versículo de número 19. Olha só. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com interesse e certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa.
Olha a fé, inteireza de coração e certeza de fé. Não há dúvida do que Deus vai fazer. Não há dúvida daquilo que Deus está operando. Pode estar bom, pode estar ruim. Deus continua sendo Deus. Deus, Ele é o Deus que vai operar os milagres que a gente não imagina que Ele possa fazer. Mas nós, o povo de Deus, devemos ter certeza de que Ele é o Senhor das nossas vidas e vai operar um grande milagre. E agora eu quero que você pense aí no seu grande milagre. Pense. Pense no milagre da sua vida. Pense naquilo que você tem esperado de Deus. Pense nas coisas que você tem buscado de Deus e muitas vezes você pensa assim, meu Deus, será que eu estou pedindo demais? Será que eu estou esperando muito para mim? Será que verdadeiramente Deus pode mudar a situação da minha vida? Você começa a entender que Abacuque não estava fazendo nada que não estivesse no domínio de Deus. Abacuque, capítulo de número 2, no versículo de número 1, Deus vai começar a falar com ele. É onde eu estava falando com você. Olha só. Abacuque 2, versículo de número 1. Sobre a minha guarda, sobre o trabalho dele, a espera dele e a fé dele, estarei. E sobre a fortaleza me apresentarei. E vigiarei para ver o que fala comigo. E o que eu responderei quando eu for arguido, ou quando for ouvido, ou quando for visto. Ele disse, eu vou ficar vigiando. Ele não saiu e deu as costas para Deus. Ah, eu tenho um problema, então eu vou parar. Eu errei. Eu não posso continuar. O que Abacuque está ensinando para mim e para você é algo tão tremendo, querido, que eu e você devemos estar justificando diante de Deus muitas coisas. Não. Deus não quer justificativas, Deus quer mudança. Deus não quer que você explique para Ele por que você está errando. Ele quer que você se conserte. Ele quer que você dê um basta nessas coisas. Que você não perca a sua fé. Que você não perca o crer em Deus. Quem já passou por um dia mal aí? Levante a mão. Olha só. Ninguém aqui não passou por um dia mal. Então quer dizer uma coisa, querido. Que todos nós estamos passando algo que Deus está dominando. E se Deus está dominando, Ele sabe o porquê dessas coisas. E Ele sabe também o para quê dessas coisas. Não é a bel prazer. Não, Deus não está brincando comigo e com você. Deus não está fazendo o joguinho de que Ele é Deus e nós somos escravos. Não. Deus nunca foi assim. E Ele nunca vai ser assim. No versículo de número 2, do capítulo de Abacuque 2, ele diz assim: então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Deus manda ele escrever. Hoje nós temos a visão dos outdoors, né? Tem os outdoors que você passa, às vezes você está de carro, e você consegue ler porque é uma imensidão de grande. Deus disse, pode escrever. Pode escrever porque vai acontecer. Pode escrever porque isso vai acontecer sim. E é nesse tempo.
Eu vou mostrar para este povo quem é Deus. Eu vou mostrar para esse povo quem é o Senhor. Eu vou mostrar para esse povo. Aí no capítulo de número 3 ele faz uma oração. Amém? A oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouve, Senhor. Ouvi, Senhor, a tua palavra. E temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Olha só a oração que ele fez. Ele disse: Senhor, aviva a tua obra. Não deixa a tua obra se perder. Não deixa o seu povo se perder. Olha o cuidado de Deus para nós, querido. Olha o amor que Deus tem por cada um de nós. Ele diz assim: não deixa se perder. Quantas vezes nós temos orado para que a igreja não se perca? Quantas vezes nós temos orado que a nossa família não se perca? Quantas vezes nós temos declarado: Senhor, salva essa pessoa, salva aquela pessoa. Senhor, olha a minha família, tem esse e aquele que ainda não entregou totalmente o coração ao Senhor. Ainda vive separado de Ti, ainda tenta fazer as coisas sem o Senhor. Deus está pedindo que você comece a orar, querido. Que você comece a orar para que Deus avive a obra. Avive os dias que nós estamos vivendo. E Ele ainda fala: Senhor, no meio dos anos, notifica. O que Ele está dizendo aqui? Senhor, no meio dos anos, faz eles lembrar que Tu és Deus. Porque a ira pode vir, mas no meio da ira, lembra-te da misericórdia, Senhor. Isso me faz lembrar de Eclesiastes 3. A Bíblia diz o que em Eclesiastes 3? Vamos lá? Quanto ao tempo? Eclesiastes 3. Olha só. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu quero dizer uma coisa para você e quero que seja bem claro isso, querido. Não adianta você dar jeito. Deus não vai fazer do seu jeito. Ou você obedece a Deus, ou esteja preparado para receber o galardão que é o inferno. Com Deus não há negociação. Não é: eu vou fazer desse jeito porque eu acho que é certo. Esquece disso, irmão. Nós já passamos desse tempo. Nós não somos mais infantil. Nós não somos mais birrento. Nós não somos mais rebelde. Nós não somos mais criança. Nós estamos no tempo de sermos adultos, aonde aquilo que está em nós, maduro, aonde pensa, aonde age, é debaixo da vontade de Deus e no tempo dele. Se tem que esperar, espera. Se tem que se mexer, se mexa. Isso é individual aqui para cada um. Pai não pode salvar filho, filho não pode salvar mãe. Casamentos, o marido e a mulher têm que andar junto. Chega de ter terceiro no meio, pelo amor de Deus, gente. Casamento é andar junto. Se o marido não é convertido, continue na palavra que Deus está dizendo: se santifica, porque você vai santificar ele. Uma hora Deus pega ele e bota ele de joelho. Porque é assim que acontece. Quando não quer se curvar, Deus faz se curvar. A Bíblia diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Se você quer esperar para o final, espere.
aí não vai ter salvação, depois não vem chorar. Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Eu prefiro fazer isso agora. Eu prefiro buscar o Senhor agora. Eu prefiro me dedicar a Ele agora e não esperar para o dia do juízo. Eu não vou fazer como o ladrão da cruz que ainda por um pouco de tempo, ele chegou e disse assim, não fala isso dele. Nós somos culpados, mas ele não é. Olhando para Jesus. Há muitos que estão esperando esse tempo, cara. Por quê? Porque eles leram na palavra e dizem assim, olha, não, se o ladrão teve oportunidade no último dia, eu também vou ter. Então deixa eu viver minha vida do jeito que eu quiser. Cuidado. O jeito que você quer não é o jeito de Deus. Se Deus não for o teu Senhor, se Jesus Cristo não for aquele que ordena a sua vida, esquece, porque você não é povo de Deus. Pode parar de dizer que você é evangélico, que você é cristão, que você obedece. Pode parar com isso. Ou você obedece ou não obedece. Não tem meio termo. Por isso que nós precisamos nos corrigir todos os dias. Nós estávamos conversando e a irmã disse assim, pastor, quanto mais eu leio, quanto mais eu oro, mais eu começo a chorar, porque eu começo a me ver como eu sou pecadora. Digo, querida, nada está fora do processo. Isaías, quando viu o trono da glória do Senhor e viu ele sentado no trono, o que ele disse? Eu vou morrer. Se você quer saber se você está se santificando, é só você olhar se você está chorando mais do que antes. Se você está com medo mais do que antes. Se você olha para você e diz assim, eu sou impuro, eu sou sujo, eu preciso melhorar, e busca fazer isso, aí você está no lugar certo. Aí você está indo para o lugar de Deus. Aí quando você acha que tudo está normal, tudo está certo, cuidado com isso. Muitos batem no peito e dizem assim, eu já sou santo. Eu sou escolhido, eu sou santo. Eu estou salvo. Eu não preciso mais de nada. Cuidado com isso. Abacuque chegou ao ponto dele dizer assim, Senhor, aviva a tua obra. Faz ela acordar porque ela está dormindo, Senhor. Senhor, eu estou em desespero com essa gente, Senhor. É gente que escolhe tudo e todas as coisas, mas não escolhe voltar ao Senhor. Olha só. Versículo de número 14. Pode começar no 13. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com os teus próprios cajados a cabeça dos teus guerreiros. Dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento,
e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. E ali ele fala para o cantor mor. Por isso que eu digo que ele estava escrevendo esse louvor. Ainda que não haja solução, ele disse, eu me alegrarei no Senhor. Muitas das vezes eu sei que você e eu ficamos até bravos quando você ouve e diz assim, se alegra, meu irmão, se alegra, minha irmã. Aí você diz assim, se você estivesse na minha pele, você não se alegraria. Se você estivesse no meu lugar, você não faria essa, você não diria para mim me alegrar. Você dizia, chora logo uma vez. Mas aqui é Ele quem está falando. Amém? A minha fé e a sua fé, querido, elas foram feitas para agradar a Deus. Amém? Coloque-se de pé. Como Abacuque agora, querido, comece a orar. Como Abacuque agora comece a declarar diante do teu Senhor as grandes coisas que Ele tem feito. Tudo aquilo que você sabe que pela força do teu braço você já tentou várias vezes e não conseguiu. Abacuque está na mesma medida que eu e você estamos. Declare para Ele que você confia mais nele do que em você mesmo. Declare